E em meio à crise, o PT pediu a suspensão de mandato de Eduardo Bolsonaro. O repórter Matheus Dias traz agora as informações, chegando aqui com a gente ao Jornal Jovem Pan. Bem-vindo, Matheus, boa noite para você. Oi, Tiago, boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha aqui também. Esse que foi um pedido do líder do PT da Câmara, Lindenberg Farias, pedido esse direcionado ao presidente da Casa, Hugo Motta, para a suspensão do mandato, mas também o corte do salário de Eduardo Bolsonaro, deputado licenciado que até então continua morando nos Estados Unidos. Ele que em março pediu uma licença do mandato, licença essa de 122 dias, mais especificamente, 2 dias por questões de saúde e 120 dias por questões pessoais, só que essa licença ela terminou ontem, né? Então hoje já estaria contando o período pós-licença e ele ainda não se reapresentou ao cargo, por isso o presidente do PT na Câmara, Lindenberg Farias, ele pediu a suspensão do mandato e também o corte do salário. Segundo ele, não é cabível que cofres públicos sejam mantidos ali para pagar o salário de um deputado que, segundo ele, continua nos Estados Unidos, auxiliando o outro lado do governo federal, né? Ele continua apoiando o presidente Donald Trump, continua nas redes sociais aplaudindo muitas das decisões que vão contra o que o governo federal aqui no país acredita. Então, para o Lindenberg, essa é uma ação antinacional. Segundo ele teria se aproveitado das funções, se aproveitado da posição que tem, e isso já seria o suficiente para que ele conseguisse perder o mandato. Então, com essa falta ainda não justificada, depois de ter experido toda a licença dele, ele teria que, então, além de perder o mandato, perder também o salário, que mesmo afastado, mesmo nos Estados Unidos, em 2025, segundo Lindenberg Farias, Eduardo Bolsonaro já recebeu cerca de R$700 mil. Além disso, então, por outro lado, Eduardo disse que não vai entregar o mandato e os aliados do PL disseram que vão fazer jogo duro para tentar manter Eduardo no cargo pelo menos até o fim do mandato. Há algumas alternativas para o outro lado, para o lado da direita, para que ele seja mantido mesmo sem essa decisão da Casa, a Casa tendo que aceitar que ele continue. Se ele mudasse de cargo, ele poderia assumir o cargo de secretário estadual dos governos de aliados, seja em Santa Catarina, seja em São Paulo, com Tarcísio de Freitas. Tudo isso ainda será justificado, ainda será pensado pela direita como alternativa, porque se ele assumisse o cargo de secretário do Estado em São Paulo ou em Santa Catarina, ele poderia também continuar com o cargo de deputado federal, mesmo sem a aprovação da Casa nesse cenário, viu, Tiago? É isso. Matheus Dias trazendo as informações sobre Eduardo Bolsonaro. Você volta na nossa programação. Deixa eu perguntar aqui para a Dora Kramer. Ô Dora, o Congresso está quase no recesso parlamentar. De que maneira essa discussão pode se dar? O próprio PL dizendo que não vai sair de recesso para ficar pressionando. É uma guerra política no Congresso Nacional, mas será que o recesso esfria esse debate ou pelo contrário? Muito pelo contrário, Dora. Olha, eu acho que esfria porque, primeiro, vamos combinar o seguinte, não há um recesso formal, tá? O recesso formal, aquele de lei, ele só poderia começar depois da votação da LDO. A LDO não foi votada, então ficou uma combinação entre as mesas diretoras da Câmara e do Senado e os deputados de que haveria o chamado recesso branco, tá certo? Aquele recesso na prática, né? O recesso de fato. E aí não dá para caminhar nada, a não ser coisas simbólicas, reunião, amanhã o PL está dizendo que se não puder fazer nas dependências do Congresso vai fazer reunião no gramado, quer dizer, é uma coisa, é uma espécie assim, de circo, não tem outra palavra. E só que votação não dá, porque isso os presidentes da Câmara e do Senado decidiram, isso foi pedido, que fosse suspenso esse recesso combinado, mas os presidentes das casas não aceitaram, tá certo? Então, não pode haver, quem quiser, comissão, pode se reunir e tal, mas não pode ter votação, não vai valer. Então, assim, na prática, as coisas não podem andar, né? Então, não tem menor sentido. E depois, esse pedido também do deputado Lindenberg, tem que ver que suspender
mandato, punir, isso não é uma questão de vontade, isso tem que seguir um rito, isso tem que seguir um protocolo, um regimento, uma norma. Não é assim. Então, também, quando o deputado Lindbergh pede a suspensão do salário, não sei o quê, é mais para fazer uma movimentação política sem efeito prático. É para fazer barulho, Deise? Exatamente. O que acontece agora, né? Mantém o bolsonarismo sob pressão, né? Então acaba tensionando as relações no legislativo e aí obriga também os aliados a se posicionarem, a se manifestar. Exatamente o que a Dora falou, né? Então mantém ali o jogo político funcionando, mas principalmente coloca ali o bolsonarismo no centro de toda a questão política e mantém ele pressionado.